Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Semanalmente trazemos um convidado para bater um papo aqui sobre saúde mental. Eu Também Podcast é o nome acolhedor no sentido eu também posso, eu também preciso, eu também busco ajuda. Então você que está chegando aí pela primeira vez, sinta-se acolhido. Como eu disse, né, semanalmente vem um convidado. Hoje temos um convidado mega especial. Estamos aqui com o Bruno Tai, psicólogo, formado no Mackenzie em 2017. É isso, Brunão? Isso aí. Cara, primeiramente, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Ele comentou que com câmeras ele fica meio acuado e deu uma palestra para 1000 pessoas. Vai entender a cabeça do cabra. Não. Não foi mil? Não, bem menos, bem menos. Cara, você mora em Mongaguá? Eu moro em Praia Grande. Praia Grande, lá na... É divisa pertinho, quase com Mongaguá. Pertinho de Mongaguá. E aí veio pra São Paulo pra passar um friozinho. Não sentia aquela brisa boa. Consultei antes a previsão do tempo e cheguei aqui, tava frio, não trouxe blusa. Cara, vai ficar o fim de semana inteiro, pelo que você falou. Vou sim. Sua mulher tá ferrada, hein? Mano, mas conta pra mim qual foi a ideia, por que você começou a fazer terapia e depois eu tenho várias dúvidas, senão eu me atropelo. Me conta por que você começou a buscar a psicologia. Beleza. Bom, eu via na minha família muito sofrimento psíquico, assim. E minha família é de origem muito simples, família pobre, né? Galera vivendo várias questões, especialmente dentro de casa mesmo. E um conceito de que só psiquiatria ajudaria, né? Mesmo com a psiquiatria com muita resistência. Perdão, com só a psiquiatria ajudaria o quê? A pobreza? Ajudaria as questões psíquicas, as dores psíquicas, né? E eu, como outra geração, né? Eu sou o mais novo dos filhos mais novos de 2 famílias numerosas, né? Mãe branca, pai preto. Então, toda essa complexidade. E eu, como mais jovem, via que a psicologia não era aquilo que eles falavam, né? Que naquela época tinha um conceito de que terapia era para doido, né? E acredito que eu entrei em psicologia na intenção de resolver essas dores aí dessa galera que fosse parecida com a minha família e até as minhas mesmas, assim. Eu acho que é muito comum a galera que entra para psicologia ser uma galera que quer resolver a própria questão sem ter que pedir ajuda, assim. Você sente que todo psicólogo ele tem um fundinho de me ajuda? Acho que difícil dizer, todo não, a né? maioria. Mas eu acho que muita gente que entra para psicologia tem essa intenção, assim, de compreender a própria complexidade. E aí a gente vai vendo que não dá para fazer isso sozinho ao longo do processo, né? Sim. Cara, eu leigo que sou e talvez até meio ignorante. Explica pra mim. Você chama-se Bruno, eu vi que no seu Instagram é ele dele. Isso. Antes do processo de Bruno, qual era o seu nome? Eu vou responder porque eu não tenho questão com isso, mas é importante eu te dizer que essa é uma pergunta que não se faz para pessoas trans. Então eu não posso. Você pode, já fez, Sim. né? Mas a maioria das pessoas tem uma relação bastante complicada com o nome que receberam, né? Porque remete a uma experiência de muito sofrimento, né? Eu estou no início da transição, meu nome que me foi dado de registro era Thaís, né? Eu tirei o S, deixei o Tai ali como alguma referência. Bruno Tai. Mas olha isso, eu estou em processo de transição, só de falar desse nome que já não me é faz meu, parte, sim. eu fico nervoso, cara. Caraca. Olha que doido. E aí o entrevistador ainda toca no... Só que, lembrando, antes de começar, nós batemos um papo. Eu falei, tem algum assunto que você não gostaria de falar? Sim, mas é verdade, Por eu falo isso numa que... boa. E eu comento desse nervosismo justamente para as pessoas cis poderem ter uma ideia, né? De como que essa experiência trans, ela é complexa. É uma experiência tão complexa que muito dessa experiência ainda está sendo elaborado por quem vive a experiência para poder dizer dela, né? Certo. Então, para vocês é só um nome que foi, né? Mas para a gente que vive o processo de transição, é toda uma história de negação de quem a gente era associado àquele nome. Então, imagina você lá, menininho, sendo chamada de menina. Pelos demais, sem você saber o que estava acontecendo. Imagina você, se eu te chamasse de menina agora, não ia ser gostoso. Sim. Então, imagina você a vida inteira tentando entender quem você é e as pessoas ao seu redor corrigindo isso,
restringindo isso, punindo isso. Mas calma, as pessoas te chamavam de menino? Não. Eu me sentia É isso menino. que eu não entendi. Ah, você se sentia e a galera falava menina, tá. Eu tinha expressão, eu tinha amigos meninos, eu tinha um monte de identificação, mas isso era sempre punido, sempre tolhido, né? Sempre proibido. E acaba que essa experiência inteira vai sendo associada a um nome e a uma imagem, que era a imagem e o nome que eu um dia tive. E no momento em que eu vou me fortalecendo na imagem que é a minha, no nome que é o meu, aquele nome, aquela imagem vão trazendo afetos, emoções, experiências que são de muita dor, né? Não só de dor, obviamente, mas principalmente porque era o que simbolizava isso que me foi negado, que é ser eu. Certo. Né? Se a gente existisse numa sociedade onde o nome não dissesse do gênero, não seria assim. Ou onde o corpo, o formato do corpo ou a genitália não dissesse do gênero, também não seria assim, né? Certo. Cara, a tua infância, você comentou aí que o pessoal falava uma coisa que você não condizia com a sua realidade. Falava, te tratava como menina e você se via como um menino. Certo? Sim ou não? Me explica se eu estiver conduzindo pelo jeito A gente errado. explica dessa forma para ser mais pedagógico, mas não é assim, né? É isso que eu quero saber. Como que é, então? É muito mais complexo. Porque imagina que você está crescendo, se desenvolvendo e você está construindo ali a sua personalidade, entendendo quem você é no mundo. Mas imagina que você entende coisas sobre você que o mundo diz que não faz sentido. Certo. É quase uma experiência de loucura. A cabeça você dá vai uma torcida. Você sente coisas, você leva ela para o mundo para confirmar nas pessoas que você mais confia e que você sente que te amam, se você deu sorte, né? E aí, essas pessoas negam e te explicam que não é nada disso. Então, é um desenvolvimento que vai acontecendo do eu meio esburacado, né? Imagina, na sua adolescência, por exemplo, quantas dúvidas você tinha sobre você? Tem até hoje. Agora, imagina se na sua tentativa de ir para o mundo para confirmar ou refutar essas dúvidas, o mundo nem achasse que sua pergunta faz sentido. Quer dizer, era você contra milhares. Mas você também não se dá conta de que isso está acontecendo. Então, hoje, já em processo de transição, eu consigo olhar para trás e perceber que muitas vezes eu me sentia menino a vida inteira, né? Mas muitas vezes não também. Até hoje, eu me entendo transmasculino. Cada vez estou mais integrado com quem eu sou, na minha imagem, na minha forma de falar, de andar. Mas às vezes eu me sinto mulher. Caraca. Fui socializado enquanto mulher a vida inteira. E aí eu penso, por que as outras pessoas ficam presas nesse lugar de homem e mulher, né? Que lugar é esse? Esse lugar é real? Se na minha realidade não era capaz de ser compreendida, mas ela era real, eu vivi. A sua é real? Se a minha foi questionada, será que a sua não pode ser questionada também? Será que isso não foi tudo uma convenção? Aí entra aquela questão da batalha da mente. Cada um tenta defendendo a sua verdade. Pois é. Na minha experiência, o meu lugar era proibido socialmente, né? E o lugar que me foi condicionado me aprisionava muito. Não totalmente, mas muito. Na minha experiência. Certo. Tem gente que se sentia 100% aprisionada. Agora, na sua experiência cis e na experiência cis de outras pessoas também existem prisões. O que é cis? Experiência cis. Que bom que você perguntou. A experiência cis é a experiência de alguém que nasce, é designado um gênero de acordo com a genitália, ou seja, nasceu com o pênis, é designado gênero masculino, nasceu com vulva, gênero feminino. E essa pessoa se identifica o suficiente com esse gênero para não sentir grandes angústias e não questionar o que é imposto. Não sentir grandes angústias e não questionar o que é imposto. Então esse é o cis. Esse é o cis. Ou seja, as pessoas que não se entendem trans. Né? Mas se vê com o sexo, com outro sexo, não o oposto. Se vê com o sexo que a sociedade diz. Você tem esse sexo. Você é homem. Você é homem. Sim.
Você tem pênis? Tenho. Sua mãe te disse que você era homem desde que você nasceu? Sim, senhor. Você concordou com isso? Concordo. Cis. Até hoje. Cis, ponto. Cis. Agora, o que dessa experiência realmente é autêntico em você, você não sabe. Por quê? Quando a gente nasce num lugar que a sociedade afirma e a gente se identifica com a maior parte disso, existe uma ausência de questionamento. E existe uma tentativa de caber naquilo que me disseram que eu sou. Essa é... A nossa dor é de não caber e ter que fazer uma revolução absurda interna. E quando a gente entende o nosso lugar, a gente ainda corre risco de vida, porque aqueles que estão no lugar que disseram que eram deles não aceitam que a gente exista, né? Essa é a nossa dor. Na minha visão... preconceito. Isso, com todos os Envolve recortes. preconceito e tudo mais. Você Sim. passou por algum momento de preconceito na tua vida, assim, que, puta, marcou pra cacete? Eu tô em transição há pouco tempo. Eu faço terapia há muito tempo. Então eu sou muito estratégico na minha forma de me colocar, na minha forma de caminhar pela vida. E eu diria que até agora não. Mas será invariável. Eu vou passar. Eu não tenho dúvida disso. Tá com objetivo, tá indo pra cima e vai dar certo. Se vai dar certo. Vai. Se é o que você busca. Cara, Eu tô disposto a fazer barulho o suficiente para caso não dê certo, eu incomode o suficiente para ficar com barulho na cabeça das pessoas. Essa fala que você traz bastante dúvidas sobre a experiência trans, né? Sim. E você deve ter percebido que eu sempre devolvo para você. E a experiência cis, né? Porque ninguém tá questionando sobre o que é ser cis. E vocês têm um monte de prisão para lidar. Um monte de? Prisão. Tá. Né? Um menino, até os 6 anos, ele tem uma liberdade de existência que muda drasticamente assim que ele entra na escola. Drasticamente. E ninguém tá olhando para isso. E isso acontece por conta da socialização entre meninos. A liberdade de existência que você diz é o que é? Liberdade de existência é ter condição de questionar quem a gente é. Do 0 ao 6. Isso. Tá. Na verdade, ali é só uma autoexpressão mesmo, né? Se tá tudo caminhando bem, no espaço familiar seguro, com recurso suficiente, essa criança vai se desenvolver com bastante autenticidade. E aí ela vai entrar para a escola. E aí isso vai mudar. E isso tem vários estudos já, especialmente voltado para meninos dessa idade, que mostra como ocorre uma mudança de comportamento, especialmente em meninos cujas famílias são menos machistas. Então, a masculinidade está muito associada a um tipo de restrição do eu também. A feminilidade também. Só que menos que o menino, em outros no caso. Momentos, não é menos. Só é em outro momento. Um pouquinho mais... Um pouquinho depois. Mais adiante. Isso. E aí, toda vez que me questionarem sobre a minha experiência trans, eu vou falar abertamente e sempre vou devolver dúvidas sobre a experiência cis. Porque, especialmente, né, quando a gente está falando de processos terapêuticos, como é que ninguém está estudando isso nos processos terapêuticos das pessoas cis? Você, pelo jeito, está estudando. Com certeza. Preciso, né? A galera que busca ajuda, a gente busca uma terapia, geralmente é pessoas que estão nessa transição, ou são todos os públicos? Se é que pode se dizer assim. O público que eu atendo tem um recorte majoritário de mulheres cis, bissexuais. Acho que esse é o recorte Cis, majoritário. Bissexuais. Isso. Esse é o recorte majoritário. Mas eu nunca fiz nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de marketing. Esse público me chegou de maneira natural, assim, orgânico. Por indicação. Você não quer deixar nichado para só atendo cis, bissexual ou um trans e tal. Sim, para mim é interessante atender os diversos públicos, até para entender as diversas complexidades. Mas eu acredito que com o tempo algum tipo de recorte vai acontecendo naturalmente, né? Até pela questão da identificação, né? Então, existe uma identificação que acontece ali no processo de entrevista que é importante ser levada em conta.
Então, eu acredito que, na medida em que eu vou transicionando, né, que eu vou avançando na transição, essas identificações vão se modificando também, e o público que eu atendo vai mudar também. Mas eu atendo pessoas trans também, pessoas trans não binárias, atendo LGBTs, né, de outras siglas, LGBTs QIAP+, e pessoas hétero também. Tem héteros também, né? Também, hétero, cis também. E héteros têm muitos problemas. Para um caramba. Pois é. Os problemas estão... o que me incomoda muito, né, na psicologia, no geral, é uma formação que individualiza absolutamente, na experiência subjetiva do sujeito, a solução do sofrimento do sujeito, né? E quando se é uma pessoa como eu, né, que vive uma série de experiências que são definidas pelo meu lugar na sociedade, e não só pela minha subjetividade, a gente começa a perceber que essa psicologia só serve para alguns, né? Que ela é restrita. E ainda esses alguns que acreditam se beneficiar dessa psicologia têm uma certa limitação do quanto essa psicologia beneficia. Porque se a gente não considera as estruturas sociais que impõem experiências subjetivas, inclusive, fica difícil. O que é uma experiência subjetiva? O que seria? Vamos lá. A experiência de masculinidade é uma experiência subjetiva. Eu me entendo masculino, você também. Certo. No entanto, nossa masculinidade é completamente diferente, né? E ainda se fosse um outro cara cis diante de você, ainda seria. Mas aí teria um campo comum. Que é? Que é a estrutura. Que é aquilo que está fora, que é aquilo que é definido pela sociedade. Que é um certo crivo para legitimar a masculinidade cis. Esse crivo, como ele é um crivo, se você tem uma masculinidade que foge um pouco dessa expressão que é crivo, você tem a sua masculinidade deslegitimada, punida por outros homens cis. Isso faz com que a sua expressão tente caber nesse crivo, caber nessa estrutura. Por isso que é subjetivo, que você disse. E aí que tá. Nesse ponto, fica uma repetição social. Tal modo que, se a gente reúne vários homens cis brasileiros, né, de uma mesma região do Brasil, a gente conseguiria entender bastante de uma subjetividade sem entender o indivíduo. Só pela região? Pelos critérios daquela masculinidade naquela região. Você acha que rola isso? É regionalizada a parada? Super rola. A masculinidade dos diferentes lugares do Brasil vão mudando bastante. Você nunca reparou? De verdade, pra mim é tudo igual. Interessante. Mas rola isso. Tipo, no sul é assim, em Minas é diferente, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Rola. Tem o que é comum, a experiência de Brasil, masculinidade brasileira, e tem o que é diferente em cada região. Eu sou mais macho que você, essas paradas? Depende, né? Depende. O lance da autoafirmação? É que todo mundo sempre quer se autoafirmar, né? Tem um certo pacto de masculinidade. Tem uns códigos que são não ditos e que todo mundo segue. Por exemplo, um deles é: a gente vai demonstrar afeto, mas esse afeto não vai ser verbalizado como afeto, ele vai ser verbalizado como insulto. E toda vez que eu te insultar, eu estou demonstrando afeto por você. Que louco isso aí. Eu te insultei e, na verdade, eu tô querendo... Você acha louco que você não vive isso com seus brothers? Sim, é um insulto. Xinga, zoa, tal. Você insulta quem você não gosta? Sim. Não. Você ignora? Sim. Pois é. Como é que eu sei disso? Se eu não sou um de vocês. Porque tem parte disso... Mas você estuda a mente da galera. Tem parte... Sim, também. Mas não precisa estudar a mente da galera pra perceber isso. Basta estar de fora. Porque tem partes disso que não é escolha sua, do seu brother. Não é. É o que eu tô falando que é estrutural. E aí, se a gente não entende essa estrutura, que também produz uma caralhada de sofrimento, como é que a gente vai ajudar o sujeito em sofrimento? Se a gente tá achando que o que é estrutural, que vem de fora, e que caso ele rompa, ele vai ser punido,
Você chegar num camarada assim, ao invés de xingar ele, falar assim, te amo, cara, eu te amo. Aí vai falar, tá louco? Que isso? Tá. Você vai rolar um estranhamento ali, vai ter que ter um ajuste e que vai dar um super trabalho. E com mulher isso já é mais normal. Ah, eu te amo, minha amiga. 2 minas, vai. 2 mulheres, como que é? 2 mulheres cis. Isso. Tá. Acho que em vários ciclos, sim. Eu sinto, eu percebo, e aí não estou falando de um lugar de estudo, né? Eu percebo que as mulheres têm mais pluralidade de grupos nas feminilidades. Eu percebo as masculinidades também são plurais, né? Como eu disse, inclusive nas regionalidades. Mas são menos. São menos. Acho que em nome de muita luta, né? As mulheres têm conseguido mais pluralidade. Então, tem lugares, tem nichos de mulheres cis em que também rola o afeto por meio do xingo por meio e tal. do insulto. Mas aí é diferente, né? Porque aí não é estrutura, é contra-estrutura. Como assim? Porque a mulher não é dada esse direito. A mulher? Não é dado esse direito de se insultar. Senão fica estranho pela sociedade. Pô, tá xingando a amiga ali qualquer. E aí é contra a cultura. É um negócio contra a estrutura que tá dada. Aí é uma subversão. E aí vão ter outros atravessamentos, né? Com certeza. Cara, na faculdade dava vários debates, né? Na faculdade de psicologia. Eu adoraria que tivesse dado. Sério? Faculdade... eu, como quem veio da periferia, né? Estudei em escola pública de periferia. Eu sempre gostei muito de debater ideias. Era minha grande questão, assim. Acreditava que a universidade ia ser esse espaço. Cheguei lá, felizão. Né? Estruturadaço também a faculdade. Então, cheguei lá achando que ia ser vários debates e tal. E não, né, cara? Não é assim. O nosso modelo de educação, ele ainda é muito bancário, né? Um fala, o outro ouve, internaliza e replica. Mesmo na psicologia. Mesmo na psicologia. Acredito eu, né? O programa fala sobre saúde mental. Acredito que uma roda de conversa funciona muito mais do que alguém em cima do palco e 15 negros lá embaixo só baixando a orelha. Acho que você aprende muito mais em um círculo mesmo, né? Com Psicologicamente certeza. falando, ele é mais... É pedagógico que fala? Com certeza, com certeza. Resumindo, em círculo você aprende mais. Porque você tá na mesma prateleira do que o professor, do que o seu colega. Sim, e todo mundo tem o direito de elaborar, né, o que está aprendendo. Aquilo circula. O conhecimento também não está só no professor, né? Mas não é assim ainda na maioria dos lugares. São exceções os lugares que já estão se transformando nessa direção. Nessa pegada, cara, eu tava pensando, velho, o assunto vai e volta, saúde mental, vamos entrar numa pegada meio política. O que você acha do sistema de ensino atual? 2024 estamos. Olha, eu preciso dizer que eu estou um pouco desatualizado, porque eu soube, né, que nas escolas públicas agora tem acesso a slides e os professores estão sendo obrigados a dar aula por slide, pelo menos na estadual de São Paulo, né? Então eu estou desatualizado. Mas o sistema de ensino está complicadíssimo, né? Tem países que o aluno escolhe a matéria que ele quer. Uhum. Se eu não me engano é no colegial, mas já é um direito, cara. Uhum. Você está falando provavelmente do modelo americano, né? O modelo americano, não sei. Que escolhe um eixo, sim. É mais interessante já, né? Você já é um começo. Tem uma série de outras problemáticas, né? Porque é um modelo ainda parecido com esse modelo bancário, em que não, ainda é, dá mas conhecimento pro outro. o profissional, perdão, o aluno tem pelo menos esse direito de saber para onde ele Sim. vai direcionar a carreira dele. Sim, isso é bem interessante. Isso já é um começo. Aí o lance de... Como que chama? É Montessori? Montessoriano, é isso? Não, eu não acho que esse é o modelo montessoriano, não. Qual que é o modelo que é em círculos? Que funciona em algumas escolas. No Brasil rola também, mas talvez não seja reconhecido pelo MEC. Tem Não vários tem uma modelos parada escolares. Eu tenho dificuldade de lembrar nomenclaturas, assim. Mas tem vários modelos que estão dentro dessa percepção de circular o conhecimento, né? Montessori, eu acredito que esteja, sim, dentro. E tem vários outros, né? No geral, são reconhecidos pelo MEC. E, no geral, são escolas elitistas, né?
tem algumas escolas que são modelo e estão aí na rede pública, ganharam vários prêmios, inclusive prêmios internacionais, que conseguiram construir uma pedagogia própria que funcione, né? Inclusive tem uma escola em São Paulo, que os alunos vão para a escola porque eles querem. Não existe chamada, eles podem ir embora a hora que eles quiserem. Outro cara, por faca de dois gumes, né? Porque criança não... A maioria delas não curte. Elas vão. Vai porque quer. Vão porque querem. Se fosse na tua época, vai quando quer. Se fosse aquela escola, com certeza eu iria. Adorava aprender. Que criança que não gosta de aprender? A questão é como que essa criança está aprendendo? Que jeito? Ela tem autonomia? Ela é ouvida? O que ela está aprendendo e o que ela está conhecendo e o que ela está construindo de conhecimento novo está sendo legitimado? A questão é essa, né? É louco esse assunto, mas ele é muito, assim, é pertinente ao momento. Você pegar a pandemia, ninguém aprendeu nada, ficou todo mundo em casa, não sei o que, blá blá. Porque tentaram traduzir isso aí, transmitir, perdão, o que era, como que você fala, o bancário, modelo bancário. Uhum. Só que ao invés de sala de aula, era na internet. Então o que falavam, não, você vai estar em casa, você tá mais livre, perto da sua família, talvez. Só que não mudou porcaria nenhuma, porque era meio que imposto também. Piorou muito, né? Acabou que as crianças que já tinham só um intervalo para socializar livremente ficaram sem nenhum tipo de socialização. E, no fim, esse é o grande ganho da escola, a socialização. E olha que é capenga, porque é só entre iguais. Isso é um problema. Na hora do recreio? Ainda na hora do recreio fica só entre iguais, mas na sala, né, nas socializações que eles conseguem ter entre uma lição, é só entre pessoas da mesma faixa etária. Isso é capenga pra caramba. Você acha que o seu modo de pensar é tipo a galera de várias idades juntos, na mesma sala? Não sei se seria no modelo de sala de aula, né? Esse modelo de sala de aula, ele tá imposto desde a Revolução Industrial. E ele continua o mesmo. Tudo mudou. Todos os espaços mudaram. As estruturas das casas não são mais as mesmas. A tecnologia não é mais a mesma. O veículo não é mais o mesmo. As ruas, os prédios. Só a escola se manteve. Por quê? Você acha? Porque não foi interessante para aqueles que... Financeiramente. Que decidem como as coisas vão ser, né? Mudar isso. Cara, agora eu vou discordar e vamos ver se você me entende. Imagina, você pega uma criança, um menino de 7 anos, junto com um cara de 15. Aí eu vou pra parte psicológica da parada, meio que o abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico. Você colocar crianças e adultos tudo junto. Nem todo Crianças mundo... e adolescentes. Crianças e adolescentes, perdão. Vai, seus 7, 8 anos de idade com os de 15. A maldade não é a mesma, a cabeça não é a mesma. Põe tudo junto, não pode dar uma confusão? Aí a gente vai ter que falar sobre isso, né? Porque a confusão já dá, isso já acontece dentro das famílias. A maioria dos abusos se dão intrafamiliar. Essa história de que abuso se dá majoritariamente com pessoas estranhas, geralmente é com uma pessoa que as crianças mais confiam. E quando tem essa diferença de idade, é muito comum também, especialmente entre meninos, né, cis, é mais comum entre meninos cis, quando tem essa diferença do adolescente para criança. E tem a ver também com uma masculinidade muito mal construída, com uma inserção na vida sexual masculina feita de um jeito violento para os meninos. Ninguém legitima isso, nem o próprio menino, porque na hora que ele começa a vida sexual dele, ele se sente o foda, porque tá todo mundo dizendo para ele, não, você viveu aquilo? Seu coração acelerou? Foi bom. Ninguém pergunta pra ele, foi bom pra você? Ou foi demais pra você? Ninguém pergunta pra um menino isso. Assim que o menino inicia a sua vida sexual, todo mundo fala, você é foda, cara. Agora sim. Agora você é o pegador. E se foi demais pra ele? Se foi demais pra ele, por mais que a compreensão cognitiva dele não assuma isso, o corpo dele vai entender como um abuso. Caraca, mas aí é muito... É uma questão extremamente grave, que ninguém tá discutindo. Por exemplo, pega a primeira vez do menino e vamos voltar na pergunta depois. Você acha que... Primeiro vamos finalizar essa. Você acha que aumentaria o número? Com certeza não. Diminuiria. Não? Diminuiria. Tendo crianças e adolescentes tudo junto? Claro, porque aí a gente teria que falar sobre essa diferença. A gente teria que falar.
Quebraria tabu. Quebraria tabu. Quebraria tabu. Hoje não se fala e acontece dentro das casas. As pessoas acham, as pessoas que têm filhos acreditam piamente que trancando seus filhos em casa, estando sempre de olho nos seus filhos, vão evitar que essas crianças vivam abuso. Você acha que não rolaria em casa e na escola? Não rolaria em casa e na escola se a escola fosse fazer isso de um jeito decente, ético. Porque, primeiro, se você vai fazer essa revolução aí, os pais vão ter que estar junto. Porque toda escola que tenta sair dessa regra de colocar criança... inclusive como se abusos entre crianças da mesma idade não acontecessem, né? Acontece. Infelizmente. Crianças da mesma idade? Uma criança que foi abusada tende a replicar o abuso. Outra coisa que ninguém fala, que é gravíssimo. Gravíssimo. Porque a criança está em experiência traumática. E aí, ela vai tentar entender essa experiência traumática do ponto de vista do agressor, muito comumente. Então ela vai tentar replicar. E acho que é certo. O que foi feito com ela vai fazer com o amigo. Não, ela não tem essa compreensão de certo e errado. Ela viveu algo que foi estranho, que ela não consegue significar. Certamente tentou falar disso com alguém e, por ser um tema muito complicado no geral, as pessoas recebem com muita desconfiança. A criança tem nem vocabulário para falar sobre isso. Mesmo um adolescente que vive isso na adolescência já com vocabulário vai ter muita dificuldade de abordar esse assunto, porque sabe que é um assunto que não pode ser conversado. Como é que a gente está criando as nossas crianças com esse nível de alienação e com essa sensação de que não se pode conversar sobre genitália, sobre sexo, sobre toque? A gente está criando o próprio problema, que é não poder falar sobre essas experiências. Porque se a criança vive um abuso, isso já é um problemão. Se a criança não pode falar sobre isso e não recebe o acolhimento, o cuidado necessário, as intervenções necessárias diante desse abuso, o problema triplica. É meio que ninguém quer assumir o BO. Então a escola deixa pra família, a família deixa pra escola, alguém deixa pra alguém e ninguém resolve. É meio que isso. Se é que alguém consegue ver, né? E ninguém resolve. A finalidade é essa. Ninguém resolve porque tem uma estrutura pra gente resolver. A gente vai ter que começar a questionar a estrutura. E ninguém quer questionar a estrutura. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Aí olham pra gente que questiona a estrutura porque a gente tá fora da estrutura, e ao invés de olhar pra gente como potência, porque a gente percebe essa estrutura, a gente tá combatendo, olham pra gente como marginais. E além de não quererem mudar a estrutura, ainda querem acabar ou diminuir, inferiorizar quem tá tentando. Você busca ajuda onde? Apoio, ajuda? Pessoal, Uhum. eu faço terapia. Quando você fala gente... gente, eu falo eu e aqueles que se parecem comigo. Né? Tá. Que não são brancos, que são trans, que estão à margem, estão sendo marginalizados por essa sociedade. Cara, só polêmica, mas vamos lá. Você se considera negro? Eu, sim. Eu tô num processo de propósito, de me fazer um transmasculino negro. Eu sou filho de um homem negro com uma mulher branca. Eu tenho consciência que em muitos lugares eu tenho passabilidade branca, né? Mas na hora do vamos ver, entre os brancos eu não sou branco. Passei por uma série de experiências na faculdade que me confirmaram isso. Cara, por exemplo, eu sei que cada um tem que saber de si, mas se você bate o olho em mim, você me considera Você acha que eu sou branco ou negro? Eu sei que você é branco. Então, no seu caso, você é branco. No meu caso, eu sou branco, tá? Eu olhando pra você, eu acho que você é branco também. Tá. E você... Aí você só que falou que você tá no processo, né? Porque tô num processo de me aproximar dessa cultura que já me é parte, sempre me foi parte, mas também me foi negada. Porque uma das formas de embranquecer uma população é negar a cultura negra, né? Então, que embranquecer. Isso aí vira uma parada... Tá, uma pegada meio elitista e pra você peneirar. Elitista? Não, a minha família foi embranquecida sendo bem pobre.
Por uma questão de sobrevivência. E por que eles quiseram embranquecer sua família? Não quiseram, porque foi um processo, né? Ninguém Talvez quis. porque vocês são brancos. Não, ninguém quis embranquecer. Seguinte, você é um cara... Explique-me. Você é um cara de nariz reto e de pele 2 tons mais escura que a minha. Tá. Certo? Então tem ali uma miscigenação, né? Porque o nariz reto, sei lá de onde veio. Mas a cor tá ali, tá todo mundo vendo. E aí você mora na periferia. Você tem vários amigos retintos e vários amigos brancos. Você tá ali no meio. O que é retintos? Retintos são pessoas que têm a pele mais escura, bem escurecida. Tá. E geralmente tem mais traços de pessoas negras, né? Narizes mais redondos, etc. E você tá no meio ali, né? E aí você começa a ver que seus amigos retintos estão com mais dificuldade de arrumar emprego. Aí você começa a perceber que eles também estão sendo mais mortos. Estão entrando mais para o tráfico de drogas, dificuldade de encontrar emprego. Falta de oportunidade. Estão ali. E você tá ali no meio. Quem que você ia imitar o comportamento? Seus amigos retintos ou dos seus amigos brancos? Que estão sobrevivendo, que estão encontrando emprego. Pessoal, profissional, tá? Todo mundo era pobre ali. Mas a galera pobre mais branca estava conseguindo mais oportunidade. Você viveu isso? Eu não. Você não morava na periferia Eu e não, tal? meu pai viveu isso. Tá. Meu pai viveu isso. E os irmãos dele, que eram mais claros também. E aí eram homens negros que se vestiam mais parecido com homens brancos. E que iam conseguindo mais oportunidades. Então eles iam tentando puxar pro outro lado. Naturalmente, não que eles tinham consciência. Se meu pai ouvir isso aqui, ele vai talvez até ficar irritado comigo. Porque não é algo que se tem consciência, é a sobrevivência, é a tal da estrutura que determina muito do nosso comportamento e que ninguém quer olhar. Ninguém quer olhar porque para todo mundo é muito mais simples acreditar que as coisas se dão de um lugar individual. E que faz quem quer, não faz quem não quer. E aí simplifica a história, a realidade de um jeito tal que banaliza absolutamente as experiências concretas da vida. Individualiza. Cara, é complexo, é um papo, são várias ideias, cada um no seu modo de viver e de pensar. Sim. Você tá falando, eu tô viajando aqui, eu tô pensando em várias coisas, concordo contigo, muitas coisas. Uhum. Só que aí eu paro e penso, você vai falar, você é um branco filha da puta. Não. O que eu vou falar é o seguinte, e aquele negro, como que é, retinto, o retinto que conseguiu tudo na vida, teve uma ascensão profissional, familiar, emocional, tudo, e viveu no mesmo ambiente que os amigos retintos. Você conhece alguém? Conheço. Conhece? Conheço. Então você conta dele pra mim, porque eu não conheço não. Você não conhece nenhum? E mesmo que eu conhecesse, aí a gente tem que chamar esses caras pra cá. Pra Sim. falar como é que é essa experiência. E aí você vai ver que a experiência é muito mais complexa do que ela aparenta ser. Que ele, talvez, essas pessoas tiveram sofrido muito mais pra chegar onde chegaram. É que ficar colocando no lugar de sofrimento aí é meio irritante, cara. Mas essa galera certamente teve que ter uma resiliência, um jogo de cintura, uma habilidade política pra driblar as dificuldades que são impostas. Porque é inegável você... Por exemplo, eu enquanto psicólogo, vamos lá, vou falar de mim, não vou falar das pessoas retintas, porque não é o meu lugar de fala, né? Eu realmente deixo aí em aberto, convide essas pessoas para terem também... eu, enquanto psicólogo, já ouvi algumas vezes, nossa, como você é inteligente, na terceira sessão. Não é esperado de mim que eu seja um intelectual. Antes, quando eu não tinha o óculos, então... aí era esperado menos ainda. O óculos dá uma empoderada. Diminuiu um pouco, porque óculos tem essa coisa nerd, né? Diminuiu um pouco, mas mesmo com óculos, isso aconteceu com óculos. Das pessoas se surpreenderem com a minha intelectualidade. Você acha que isso se dá por quê? Branco eu não sou. Branco eu não sou. Porque se eu fosse branco, do lugar de psicólogo, automaticamente
me entenderem um intelectual. Você sente que você já perdeu o paciente? Por eu ser quem eu sou? Sim. Sinto que sim, não é um problema pra mim. Eu prefiro. Até porque eu fico até na dúvida se fui eu que perdi o paciente ou se o paciente que me perdeu. Eu acho que foi em comum acordo. A gente chegou à conclusão de que as nossas diferenças ali já não eram mais sustentáveis. Diferença de classe e raça. Certo. Agora vamos supor que eu não tivesse, que fosse um podcast 100% só áudio, sem o visual. Cara, você é muito inteligente. Obrigado. Pelo papo. Obrigado. Mas é mesmo. Você tá falando muitas coisas aqui. Já veio gente aqui com, né, com patente de médico mesmo que não teve a ideia. Por quê? Eles não são menos que você nem mais. Mas você é um cara muito inteligente. E aí se você falar se eu chegasse pra você e falasse, pô, você é muito inteligente. Mas não é porque eu, Rafael, tá? Não é pela sua opção, pela sua cor, pelo seu estilo de vida, nada disso. Porque você estudou pra caramba. Será que eu estudei pra caramba? Ah, você é bem inteligente, cara. Será que inteligência se adquire através dos estudos? Qual que é a outra forma? Que estudo é esse? Que, aí a gente tá falando de estudo formal, né? Estudo Sim. formal é leitura de livros e grandes autores. Será que foi essa via? Talvez a sua história de vida, seu estilo. Talvez o meu olhar pro mundo, a minha forma de me expressar. Tá vendo como você é inteligente? Você sabe pegar na curva. Você sabe qual que é o lance? Você sabe que você é inteligente, que você fala bem pra caramba. Tem que saber. Você tem essa ciência? Eu tenho essa ciência. E eu, sinceramente, vim da onde eu vim, eu comecei a me surpreender quando as pessoas se surpreendiam com a minha intelectualidade. Porque da onde eu vim, da periferia, onde tinha pessoas mais escuras do que eu achava que eu era branco. Foi quando eu mudei de classe social que as coisas começaram a mudar. E aí as pessoas começaram a se surpreender com a minha intelectualidade. Mas eu converso do jeito que eu converso, o tempo todo. E aí eu comecei a achar estranho. Por que será que se surpreendem? Porque você elogiar alguém pela intelectualidade de alguém é diferente de você se surpreender. É diferente. A expressão facial é diferente. A forma como você comunica o elogio é diferente. Você percebe isso? Pô, chegou, a pessoa não botou fé, agora tá. Sim, é diferente. Cara, comigo é o contrário, sabe? Eu chego pensando que ele fala, puta de um burro, abriu a boca, só falou merda. O cara parece que é inteligente, é puta de um idiota. Tô sacaneando. Mas é o que eu te falei, se eu tô só no áudio, você fala bem, você tem um tom de voz legal. E não é porque você tá na minha frente ou por toda a sua história. O tom de voz é bom, você se comunica bem. Tá mais relax agora, que você tava mais tenso aquela hora. Eu disse pra você que começa, eu vou... Mas eu dei aula de inglês por 13 anos e eu sou disléxico. Pra caraca, eu também. Eu dei conta da aula, né, ensinar uma língua assilábica, que não tem sílabas, que é 2 vezes mais difícil para um disléxico aprender. Então, assim, tive bastante treino pra falar, enfim. E conduzir a galera. Acessar os outros, Cara, você se dá bem com seus pais, seus parentes? Sim. Como que é o relacionamento? Você é casado, né? Tem sua esposa, mas sim. Em pai, mãe... Me dou muito bem. Eu tive a sorte de nascer em 2 famílias bem grandes, assim, e muito amorosas. As 2 famílias, tanto família de pai quanto família de mãe, têm esse traço em comum, assim, um amor, uma certa ética de que, apesar das diferenças que existam dentro da família, as pessoas vão se apoiar, né? Algo que eu vejo que foi construído muito da experiência de dificuldade que eles partilharam, cada família de um jeito, né? E essa experiência de dificuldade financeira, né, fez com que eles desenvolvessem um jeito muito comunitário de viver a vida. E eu, como o mais novo dos mais novos, me beneficiei demais, assim, desse lance de comunidade. Você é o mais novo dos mais novos. Vocês são em quantos? Na minha família nuclear, sim, somos só em 4. Eu, minha irmã mais velha, meu pai e minha mãe. Éramos, né? Que agora minha irmã já tem um filho, tá no 2º casamento. Já é titio. Já sou titio. Você tem filho? Não. Pretende?
Tô avaliando aí. Tá avaliando? Tô avaliando. É bem delicado, né? É uma escolha bem delicada hoje em dia de se fazer por conta das condições que estão postas e do quanto a gente necessita abrir mão para fazer uma parentalidade de qualidade, né? Quanto médico a gente. Enquanto eu não estiver bem firme na minha experiência, assim, de compreender quem eu sou, eu acredito que seria irresponsável da minha parte, na minha experiência, Por alguém no mundo ainda. ou mesmo conduzir alguém, né? Porque poderia ser por adoção e aí Sim. seria... Mas enquanto eu não tô firme na minha experiência, né? Eu tenho revisitado muito a minha própria infância nessa experiência de transição. Então tem muita coisa ainda para se resolver em mim, para se estruturar em mim, para aí sim eu pensar se faz sentido ou não parentar, né? Tem uma criança aí no mundo que deve não dar um trampo do caramba, a gente já sabe, né? Você tem sobrinho. Afilhados também. Afilhado já foi criança. E cara, a terapia tá te ajudando bastante? Muito, muito. Agora acabei de mudar de abordagem terapêutica. Comecei a terapia bem cedo, né? Com 17 anos. E aí eu fazia e parava. Quando eu tinha condição, fazia. Quando não tinha condição financeira, parava. Foda, né? E acessei a terapia por meio de valores sociais, né? Que a gente chama até hoje, o mesmo rolê. Que são valores bem abaixo do que se cobra no mercado para atender pessoas, né? Que não tem como pagar o que tá posto. Existe esse programa? É do governo? Não. É uma escolha pessoal dos profissionais. Escolha pessoal. Isso é bem bacana, até se você souber e puder divulgar, se você faz esse trabalho também, eu não sei. Porque tem, cara, você não tem noção, uma galera manda, eu preciso fazer terapia, mas tô sem condições. Ou, eu consegui um psicólogo, mas ele não é online, tem que ser presencial, eu moro no extremo norte e o cara é no extremo sul. Rola muito disso também. Pois é, encontrar profissionais que dá match, né? Essa é uma questão, assim. Uma questão importante da gente conversar, inclusive. Tem muito conteúdo online sobre entrevista, como conduzir uma entrevista, né? Para os psicólogos, né? Mas ninguém olha para essa experiência do ponto de vista de quem está buscando por terapia, né? Eles olham sempre do ponto de vista de, como captar o cliente, né? Esse é o foco. Mas e o seu terapeuta? Será que você não deveria escolher o seu terapeuta? Com certeza. E a maioria das pessoas chegam no processo de terapia num momento de tanta vulnerabilidade. Abraço primeiro. Isso é cilada para tanta gente. Especialmente uma galera que vem de uma realidade muito diferente, né? Uma realidade que é minorizada pela sociedade, que são esses recortes que a gente está discutindo aqui. O lance que todo mundo fala que é polêmico, né? Que eu falei várias vezes, meio polêmico, mas polêmico. Cara. Mas é. O lance é não polemizar. O lance é não estereotipar. Tornar tabu, né? Não quebrar o tabu. Né? Você acha que esse papo que a gente tá tendo aqui, tem gente que, puta, eu me identifico ali. Com certeza, com certeza. O lance é ter... Eu citei no começo e reforço. Tem gente que tá chegando agora a primeira vez. Porque eu também. Bruno. Eu também passo por esse motivo. Eu também passo por essa situação. Eu também tô precisando. Eu também preciso de um terapeuta e não tenho condições financeiras. Aquele lance, pessoas precisam de pessoas iguais, se identificam. Importante. Primeiro, esse termo é interessante de saber, né? Valor social. Procurar conversar com terapeutas e falar, eu preciso no valor social, que é um vocabulário que circula entre terapeutas, e aí o terapeuta pode perguntar para outros terapeutas se está atendendo por valor social e tal. Muita gente faz esse trabalho. A galera que realmente está ligado, né, nas complexidades sociais, geralmente faz esse trabalho. Show. A galera que considera isso no processo clínico. E isso é algo importante, né? Quando a pessoa está buscando por psicoterapia, cuidado. Pergunte para esse profissional como você trabalha. Como é que a maioria das pessoas vão buscar terapia e não fazem essa pergunta para um psicólogo? Você já reparou?
É porque acha que vai ser o salvador da pátria. Vou correr ali e ele sabe de tudo, e não é. Pois é. Esse é o grande problema. A psicologia se vende enquanto a salvadora da pátria. E não é. Não é sobre isso. Como salvadora? Salvar? Quem é que... Salvar quem é? lavoura. Não Quem existe. Quem é que ouve? Vamos lá. Qual é o outro profissional, talvez não sei se é considerado profissional, mas que ouve o sujeito, né? Que ouve esses relatos de dor e de erro do sujeito e salva esse sujeito. Quem é esse profissional? Esse outro profissional. Depende do segmento, depende de tudo. Eu tô pensando aqui, tô tentando criar um cenário. Perfeito. Vamos tirar pessoas, imaginar um mecânico, vai. Sim. Legal? Dá pra... Sim, dá pra ir. Mas tem um que é na fala também. Senta num lado, a pessoa senta no outro. Eles não se veem, só ouve e fala, você está salvo. Se você fizer isso, isso e isso, você está salvo. Religião? Porra. E aí a gente tá... Eu fui pro lado do mecânico e quero para não... sei. Mas é isso, e aí? Como é que a psicologia pode estar num lugar parecido com esse? Como que a psicologia, que se afirma ciência, que faz ciência, pode cair num lugar tão parecido com esse? Carnaval como... Isso é um perigo. Isso é um perigo. E, infelizmente, tá caindo. Tá caindo. Você acha que a psicologia tá indo pro caminho que não deveria? Eu acho que a psicologia nasceu, né, de um lugar muito similar a esse. Tem sido muito... essas psicologias, né, que são muitas psicologias, né? Sim. São muitas abordagens diferentes. As psicologias que nasceram desse lugar estão sendo muito criticadas na atualidade e estão tendo que se rever. E devem se rever. Não tem mais como a gente fazer uma psicologia sem compreender as estruturas sociais. Isso assassina pessoas como eu. A gente chama de suicídio, mas um suicídio que acontece pautado por estruturas sociais que estão sendo negadas, que inibem pessoas, que desfavorecem experiências de vida, que adoecem pessoas. Isso não é exatamente um ato de um para um. Então rola uma treta interna também. Nossa, o que mais tem dentro da psicologia é treta. Eu acho estranhíssimo que ninguém fala sobre isso, né? Ainda mais imagina uma pessoa 100% leiga no assunto. Fala, vou qualquer psicólogo, ele vai me resolver a vida. Pois é. Quando... Um psicólogo pode distorcer totalmente o negócio. Especialmente se você é uma pessoa LGBT, QIAP+, negra, gorda, deficiente, ou tem alguma outra identidade que eu posso estar esquecendo agora, que seja uma identidade minorizada, que seja uma identidade segregada de lugares de poder, de lugares de acesso. Se você tem, mesmo que seja um desses lugares, cuide muito do psicólogo que você vai acessar, porque ele pode te violentar. Se ele não entende da estrutura que te oprime, ele vai te violentar invariavelmente. Isso não quer dizer que o processo terapêutico não vai ter nenhum efeito positivo. Eu, por exemplo, obtive efeitos muito positivos de psicólogos que me violentaram. Me violentaram porque não legitimavam o racismo. Deixando bem claro, violentaram sofrendo. Psicologicamente, você disse. Sim, não é fisicamente, Tá. né? E também não é, obviamente. Quando eu estou diante de um profissional do cuidado, estou falando de uma dor que eu vivo e que eu vivi, e esse profissional afirma para mim que essa dor, quem está me causando sou eu, e não a sociedade, eu estou vivendo a mesma violência de novo. Isso é uma violência. Eu estou trazendo uma dor e ele está falando, mas é você que está fazendo essa dor. Quando essa dor está sendo imposta por uma estrutura social. É como a crença popular de que... vamos lá. Eu já ouvi de algumas pessoas do meu círculo, por exemplo, você é mais preconceituoso com você mesmo. É você que é preconceituoso com você mesmo. Não os outros. Não, para de ser assim.
O quê? Isso aí já dá uma judiada. O quê? Mas de pessoas do meu ciclo, tá tudo bem ouvir isso. Eu entendo. As pessoas têm acesso a informações limitadas. Dependendo da pessoa, tá falando isso de um lugar de cuidado e não tem outra forma de falar. E aí não me violenta. Agora, eu ir para um espaço profissional para cuidar exatamente dessa dor, que no meu caso, nesse exemplo, seria transfobia. E esse profissional falar para mim que eu estou sendo transfóbico comigo mesmo, O que era pra melhorar, piorou. eu saio de lá como? E esse tipo de coisa é muito comum. E as pessoas não compreendem do universo afetivo o suficiente para perceber que isso é violência. Elas saem de lá tentando consertar algo nelas para se retirar de um lugar de violência que está posto na sociedade. Então isso é um problema. E não estamos discutindo isso, ou estamos discutindo isso muito pouco entre nós. Não tem a Assembleia dos Psicólogos lá, o CRP? Associação... Tem. Conselho, perdão. Tem. E se dentro dele, dentro do conselho, deve dar uns pau gigantescos. Deve dar. Você não faz parte? Você Não. faz parte do conselho, óbvio, Faço. mas você não participa, não é ativo? Não participo, sinceramente. Estava mais ocupado com a minha transição e com fazer um bom trabalho, Sim. continuar a informação. Não tive tempo ainda de me envolver com CRP. Sei que tem uma estrutura política que é interessante, né? Mas sei também que, como todo conselho de profissão, não tem mãos para fazer supervisão suficiente. Muitas coisas não se tem nem consenso nessas diferentes abordagens. Então, por exemplo, outra coisa que é bastante interessante de se falar é que nem todo psicanalista é psicólogo, né? Muita gente não sabe disso. Nem todo junguiano é psicólogo também. E tem várias outras abordagens terapêuticas que são consideradas, a maioria dos psicólogos tem essa abordagem como ferramenta, né? Mas não são todos que são dessa abordagem que são psicólogos. Tem uns que são engenheiros, tem outros que são do marketing. Estudaram aquela teoria psicológica e aplicam em seus consultórios. E também tem a galera que é só terapeuta holística, né? Que aí já não é mais uma abordagem psicológica, são abordagens outras, né? De cunho às vezes energético, espiritual. Tal. Tem cromoterapia, Isso. acupuntura, vários tipos de terapia, né? Sim, e muita gente acha que é tudo terapia, né? E são terapias diferentes. Mesmo a experiência de ser um terapeuta psicanalista formado em psicologia é um terapeuta psicanalista formado em engenharia é outra. Totalmente diferente. Uhum. E fica tudo no mesmo lugar. Né? No mesmo bolo. Uhum. Cara, quando a gente tá caminhando pro final do programa, eu faço 3 perguntas, se você topa participar ou não. Chama-se assim, eu também. Aí eu vou falar, eu também, papapá. Aí você responde, eu também ou eu não. Legal, vamos lá. Topa participar? É o seguinte, então Top. vamos lá. Eu vou falar 3 eu também e você sim ou não. Você responda com eu também ou eu não. Vai. Tá bem. Eu já fui para a escola e me senti a pior pessoa do mundo. Eu também. Por quê? A escola é um dos espaços mais violentos que eu já frequentei na minha vida, assim. E eu sigo achando isso. Eu já fui para a mesma escola e me senti a pessoa mais poderosa do círculo. Eu não. Por quê? Eu acho que o que a gente falou sobre estruturas dá um bom contorno pra isso. Já né? responde. Deixar... Eu já me senti muito mal e não quis tirar a vida, mas quis morrer. Eu também. Por quê? Porque viver é foda. E viver de forma autêntica, às vezes faz a gente ter que deixar ruir estruturas dentro da gente. Que fazem a gente se sentir numa dificuldade tal que parece que morrer seria mais fácil. E ter condição de falar para as pessoas ao meu redor sobre isso, sentir isso e buscar ajuda diante disso, foi o que me deu forças para ter outras percepções diante desse mesmo sentimento. Perfeito, sensacional. Cara, pra
procurar seu trampo? Não sei se você troca uma ideia pela internet. Como faz pra galera te achar? Pois é, eu sou... Como é que a galera chama? Low profile. Low né? profile? Fora do... Mas tô aí tentando mudar isso. Tô aqui, né? Tentando mudar isso, inclusive. Tem um Instagram, eu não lembro de cor. Eu fiz um Instagram profissional essa semana, Vamos só pedir porque eu vim ajuda aos aqui. universitários. Qual que é o Instagram profissional do Bruno? Né? Porque... que também não sabe. Lembrando que a... Bruno Types... Bruno Tai. Tai é T-H-I. T-H-A-I. T-H-I não dá, né? Bruno T-A-I, T-H-I. Psi, né? P-S-I. Tá. Terapia 100% online, é isso? 100% Então, online. é pra fazer de casa, dentro do carro. Às vezes eu faço terapia online, eu faço híbrida, né? Às vezes eu vou, muitas vezes eu faço no carro, eu paro no local seguro, câmera e tal, porque pra deslocar às vezes judia. E no seu caso, quem busca uma terapia, uma psicologia. Psicoterapia. Isso aí. Entre em contato com o Bruno. Você vai abrir esse Instagram, como é que é, cara? Vai criar um novo? Vou lá fazer barulho no mundo, né? Claro. De jeito. Gente boa pra caramba, cara. Obrigado. Prazer, Valeu pelo cara. papo. Te insultei, te provoquei, mas faz parte do bate-papo. Não me insultou, não. Fica tranquilo. Não? Não. Então tá bom. Mas realmente é esse meu papel, porque eu fico cutucando a pessoa pra saber o que você pensa. É E isso aí. eu também é isso. Também tem gente do outro lado que pensa igual a você, ou que pensa igual a mim, ou que pensa igual a nós dois. É isso Beleza? Lembrando que estamos também no Instagram, @eutbm.podcast. TikTok também é eu.tbm.podcast. Saúde mental faz sentido pra você? Curta, compartilha. O YouTube é diferenciado, né? Ele fala assim, esse assunto está sendo curtido, comentário, então ele tem relevância. Ele começa a mostrar mais e entregar. Então curta, compartilha, inscreva-se no canal. Eu Também Podcast, canal sobre saúde mental, toda terça-feira às 21 horas. Valeu!